tarde. Novamente. Obrigado. Estás preparado? Mais ou menos. Nós vamos ter aqui uma entrevista, vamos fazer algumas questões ao Miguel. Vocês claramente estão também convidados a participar e contamos com uma participação muito ativa, aqui e em casa. Mais perto. Miguel, quais são as principais características que tu achas que é preciso para alcançar um patamar de topo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos e como o Licínio referiu há pouco, é para mim um prazer poder estar aqui e contar um bocadinho do meu percurso desportivo e dos pilares dos pilares talvez comportamentais e um bocadinho também psicológicos que me permitiram fazer a trajetória desportiva que eu levo. É um prazer fazê-lo aqui para vocês na Cofidis. Como o Licínio referiu, são 7 anos de parceria com muito sucesso, onde podemos ter a oportunidade de vermos ambas as partes crescer, e é sem dúvida um motivo de orgulho e é de ânimo leve que faço e venho aqui partilhar. Quais são os pilares? Assim de repente eu diria que são a persistência, o trabalho e a paixão. Acho que são os 3 tópicos principais. A paixão porque eu desde muito cedo consegui ter a sorte de encontrar aquilo que me apaixona, que é andar de moto, e portanto nunca consegui ter nenhum interesse genuíno em fazer outra coisa qualquer. Portanto, na hora de ter de fazer escolhas ou de abdicar de certas coisas normais que outros jovens da minha idade fariam na sua altura, para mim foi mais fácil talvez abdicar de certas coisas. A persistência, porque vamos sempre encontrar obstáculos, nem sempre a vida corre como nós queremos. O meu início de temporada não é de longe aquilo que eu idealizava, e portanto há que ter estas ocasiões na vida acontecem para nós pormos em prática a nossa persistência, e pronto, é muita coisa à mistura que é posta à prova, sobretudo a nossa capacidade de paciência, de ser pacientes e sabermos quando é a altura de trabalhar um bocadinho mais, quando é a altura de fazer escolhas um bocadinho mais cautelosas, como é o caso de voltar de uma lesão, que é o caso que eu estou a viver neste momento. Portanto, são estes os pilares, que me guiam um bocadinho na minha trajetória, e o outro é, sem dúvida, o trabalho. Eu acho que o talento leva-nos naturalmente até um certo patamar. A partir daí nada se faz com talento, é com muito trabalho, com muito limar de arestas, com muita dedicação, com muita atenção ao detalhe. O meu desporto é feito ao meu nível de muitos detalhes, e hoje em dia, cada vez mais cedo, nós temos acesso a ferramentas tecnológicas que nos permitem trabalhar esse detalhe, quer seja a nível físico, quer seja a nível da mecânica em si da moto, e portanto nós recorremos a essa tecnologia toda para trabalhar esse detalhe, e isso requer muito tempo, requer a paciência e requer também toda essa dedicação. Portanto, é um bocadinho isso. Eu vou pegar nessa tua deixa da tecnologia, porque temos aqui uma pergunta, que é onde é que estas novas tecnologias que nós temos cada vez mais contacto, e até a inteligência artificial, onde é que isto entra na preparação ou na alteração de determinadas rotinas que possas ter, adaptado aqui ao desporto de alta competição? Bem, eu da minha experiência, sobretudo os últimos 5 anos, consegui aprofundar muito mais o aspecto físico, porque tive também, e tenho já um bocadinho mais afastada, porque aprendemos muitas coisas, mas tive uma equipa a acompanhar-me durante todas estas épocas e todas as corridas, desde a medição da minha urina, desde as análises clínicas,
os wearables hoje em dia estão super, super avançados e tenho 3 anos e alguns meses de tracing do meu sono, de como é que eu durmo, pré-competição, quais são os meus hábitos antes de ir para a cama. Portanto, afinar estas coisinhas todas. Mesmo depois, quando fui pai, afinar estes hábitos foi um bocadinho difícil, mas consegui de alguma forma encaixar os treinos, muitas das vezes bidiários, com toda a falta de sono que me falta durante a noite e tinha de compensar durante o dia com algumas cestas, mas mesmo disso dá para aprender. Portanto, é aí que a tecnologia entra na preparação. Tudo o resto das avaliações físicas, da componente de força, componente cardiorrespiratória, isso já não há muito mais a acrescentar daquilo que eu já tinha feito no passado, mas pronto, é sempre um acréscimo poder cada ano ter os níveis todos bem comparados e sobretudo registados para podermos conseguir dar um passo mais em frente. Depois, claro, eu vivi 2 épocas, vivemos todos épocas durante o Covid um bocadinho estranhas. Na minha experiência, só o ano passado é que voltei a ter um calendário mais normal, com viagens para fora da Europa. Durante o Covid, já a sair em 2021, fizemos viagens para fora, mas nunca fomos à Ásia. Portanto, saber como recorrer a certas ferramentas que fui trabalhando para adaptar ao fuso horário, para que as viagens se tornassem mais leves, para não descurar muita alimentação durante as viagens, porque efetivamente aquilo que se come nos aviões não é o mais apetitoso e não é nem sempre o mais nutritivo. Portanto, todo este cardápio de tecnologias e de trabalho e de, sobretudo, de muito interesse que a minha equipa teve comigo, sobretudo da parte da fisiologia, teve em trabalhar comigo e pronto, é algo também muito curioso. Falaste de persistência, de paciência. Qual é que é a importância da saúde mental no teu dia-a-dia para ti enquanto atleta profissional? É base, digo eu, acho que de tudo, não é? Nós estarmos bem psicologicamente e sermos pessoas equilibradas no sentido emocional e sabermos gerir essas emoções é base para nós termos uma vida de sucesso, acho eu, não só uma carreira, mas a vida. Portanto, há dias que me sinto frustrado, há dias que me sinto com a maior energia do mundo. A semana passada, por exemplo, não me apetecia treinar nenhum dia, não me apetecia ir à fisioterapia, sentia que não estava a evoluir com o ombro. Enfim, sentia-me muito em baixo. O que é que eu fiz? É fácil. Primeiro, o que eu faço é não tento negar aquilo que eu sinto. Há pessoas que dizem, não te sintas assim, não tens nada a ver, não tens motivos para estar triste ou para estar frustrado. Mas eu gosto de aprender a encarar as coisas como elas são. Se me sinto frustrado, estou frustrado, não tento negar, vou buscar um motivo e pronto, tento perceber e dizer a mim próprio que é uma coisa passageira, que não vai ficar aqui para sempre e que outras coisas boas estão para vir. Portanto, nestes últimos meses vivi ou encaixei-me no papel de vítima em 2 situações porque fui amalroado 2 vezes. Mas não faço o meu dia-a-dia ou encaro as coisas como uma vítima, arregaço as mangas e vou à luta. Prefiro sempre muito mais ter o papel de tomar ação e de me levantar do sofá e ir à luta do que sentar e ficar a lamentar-me sobre aquilo que aconteceu. Sobretudo as coisas que saem fora do nosso controle. É muito fácil nós deixarmos-nos levar por esta frustração, por esta, às vezes por aquele sentimento de vitimização. Eu tento fazer o contrário, escolho o outro caminho, que é bem mais prazeroso. Boa, falaste na questão da tecnologia, da equipa que tens por trás, aqui na resposta à Carla, muito daquilo que é o teu papel enquanto... Só queria acrescentar, no tema da saúde mental, ter uma família, no meu caso ter uma mulher e uma filha que estão a 100% na minha vida, é sem dúvida alguma
É a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque voltar para uma casa vazia ou sem ter aquele apoio emocional de que nós precisamos é mais difícil sair do ciclo vicioso, e quando nós temos uma família por trás e quando temos aquele apoio e realmente pessoas que se preocupam connosco e que sentem tanto como nós as nossas derrotas ou com as nossas conquistas, torna-se muito mais fácil sair do fundo do poço e criar um ciclo virtuoso em que nos sentimos empoderados e que sentimos que podemos fazer tudo. Isso é importante. E ter a filha, a Alice, também veio trazer muito caos, mas ao mesmo tempo muito caos, mas muita harmonia à casa, e isso é algo fantástico. Sempre que a trago para as corridas também é algo que me deixa super animado, chegar ao caminhão e ver ali a Alice pronto, a fazer as coisas que os bebés fazem, que as crianças fazem, mas é muito giro e traz bastante força. Boa. Perguntando aqui, ou resumindo, qual é o papel que tem, ou qual é o peso que tem o trabalho de equipa versus o peso que tem o teu trabalho individual, ou o que é que pesa mais nestes resultados de excelência que tu tens? Eu acho que é sempre um equilíbrio, não é? Eu posso ter a melhor moto do mundo, mas se for um coxo, não. É indiferente, não é? Então, não dá nada. Também posso ser o melhor piloto do mundo, mas se não tiver uma máquina e uma equipa que me acompanha, é muito difícil. Eu diria que há 3 variáveis muito importantes no meu desporto. Uma é a máquina, a outra é a equipa, o outro é o piloto, e diria que há um quarto. São 3 mais 1, e o mais 1 são os outros competidores, as outras equipas e as suas estratégias. Isso não controlamos. Dentro das 3 pilares que eu considero que são os mais importantes, todos eles têm de estar 100% alinhados para que as coisas corram bem, senão é muito difícil. Se a estratégia da equipa estiver a 100%, mas a máquina só dá aquilo e eu estou a 100%, o resultado nunca vai ser aquilo que é necessário. Enfim, se todas estas variáveis não estiverem alinhadas, é difícil chegar ao resultado. Sobretudo, pode acontecer num dia correto, como aconteceu o ano passado 2 vezes em que chove e as coisas correm bem, e enfim, o fator mota e o fator equipa é um bocadinho eliminado, aí o piloto pode sobressair um bocadinho mais, mas o que é certo é que depois nas outras ocasiões fica mais difícil, e um campeonato faz-se muito nesta consistência, moto-equipa, piloto, estarem sempre o mais perto possível do 100%. Estás a falar da moto, de ti. Quando tu estás a 100% e a moto não responde àquilo que tu queres, como é que tu lidas com isso? E aqui, se calhar, transpondo para a nossa realidade empresarial, porque às vezes nós achamos que estamos a 100% e as empresas não respondem àquilo que nós queremos. Como é que tu lidas com isso? O que nós podemos aprender contigo? Olha, para já, o que eu tento fazer quando a moto não está a 100% é ser o mais pragmático possível com a minha equipa e tentar de uma forma positiva, tentar com que eles trabalhem a meu favor e tentar com que as coisas, tentar puxá-los um bocadinho para a realidade daquilo que eu sinto e da realidade daquilo que eu preciso. Para isto é obviamente essencial ter algumas características de líder e características de assertividade na hora de passar a mensagem. No meu caso, a mensagem é algo que talvez é sobrevalorizado por muitas pessoas, mas é algo importantíssimo, porque eu estou a sentir uma moto, no fundo, tenho que codificar essa mensagem no meu cérebro, para depois, de português, traduzi-la na língua que eu falo com o meu chefe de mecânicos, que é em inglês. A mensagem que eu lhe vou passar é uma, aquela que ele vai entender depois também é outra. Então é preciso que a minha comunicação seja o mais curta e o mais coesa possível. Não posso fazer uma história para dizer aquilo que eu quero. Eu tenho de chegar à boxe e dizer exatamente aquilo que eu preciso e o que é que a moto faz em curto espaço de tempo e quase sem fogo, porque estou bem cansado e estou ofegante. Portanto, aqui a mensagem é importante. E depois tentar puxar a equipa para que a moto corresponda, no fundo é isso. Portanto, nos dias em que eu dou tudo, a equipa dá tudo, por algum motivo a moto não correspondeu, ou fizemos uma estratégia errada, ou
pode acontecer. Pode acontecer, nós tentámos tudo e erramos. É ok, mas há sempre um pós-corrida, há sempre um debriefing sobre aquilo que nós podemos fazer melhor, e isto é super, super importante para nós, dar um briefing antes e o debriefing, como conseguimos analisar e sermos o mais honestos possíveis uns com os outros, pondo sempre os egos de lado, porque somos uma equipa e apesar de ser o piloto a figura que brilha mais, é sem dúvida alguma um trabalho coletivo. Portanto, a importância da comunicação também nas equipas de alta performance, não é? Aqui, pegando noutra questão, que é naqueles dias ou naquelas provas em que não partes do lugar que tu gostas, que são os lugares cimeiros, o que é que te motiva na corrida, ou o que é que tu pensas, ou o que é que te faz querer ultrapassar todas as pessoas que estão à tua frente, ou todos os atletas que estão à tua frente, para chegares em primeiro lugar? Portanto, o que é que vai na tua cabeça nessas alturas? No dia que eu sair do último e ainda tiver vontade de ultrapassar ninguém, as coisas estão, de facto, más, não é? Poder nem a feijões, não é? Exatamente. Então, no dia que eu disser que saio 10º kit e que não tenho a esperança de recuperar posições, a coisa está mesmo muito má. Portanto, eu acho que é bem competitiva, é muito simples. Não é? Nós estamos num ambiente competitivo, queremos ser melhores que os outros. Aqui, obviamente, que é sempre importante destacar o fair play e o desportivismo que existe entre todos os pilotos, apesar das coisas serem muito próximas, muito renhidas. Há sempre este espírito de esportivismo. E, portanto, sem querer passar por cima do outro, é passar à frente. O que já tentaram fazer comigo este ano. Se por cima era melhor ainda, não é? Pois, eles já tentaram, mas não dá. Dá mais ou menos. Não dá bom resultado. Não. Miguel, como é que tu te vês daqui a 5 anos? Aposto que é das lesões. Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Boa pergunta. Eu já tentei fazer esse exercício várias vezes, como é que eu via daqui a 5 anos, a 10 anos, a 30. O que é certo é que às vezes eu dou para mim a fazer previsões que depois saem completamente ao contrário. Eu acho que é importante nós termos objetivos a curto, médio prazo, não sei qual é a vossa janela temporal para o curto e para o médio ou ao longo, mas a verdade é que nós temos de ter um objetivo, temos de ter uma ambição. Eu daqui a 5 anos tenho, portanto, 33. Se calhar é demasiado curto. É curto ainda para pensar um longo prazo de terminar a carreira, sem dúvida alguma. Espero que dure muito mais. Mas espero ser já campeão do mundo. Eu acredito muito que estes próximos 3, 4 anos são os anos da minha oportunidade, da minha janela de oportunidade para ser campeão do mundo. E, portanto, daqui a 5 anos, sim, campeão do mundo de MotoGP, sem dúvida alguma. Isto não quer dizer que estamos a acabar. Não, eu sei, mas sim, eu percebi. Há muitas. Eu, quando comecei a dizer que ia ser campeão do mundo, sobretudo lá em casa, houve não foi ceticismo, mas foi algum cuidado, porque é assim que as pessoas cobram de ti, porque tu, enfim, dizes que vais ser campeão do mundo e tal, e eu disse, eu faço por isso. Portanto, eu não tenho medo nenhum de assumir aquilo que é a minha ambição e dizê-lo em voz alta. Há um ditado em inglês que é talk the talk, walk the walk, não é? Então, se eu digo que quero, eu digo aquilo que quero, faço aquilo que seja preciso para atingir. Depois, se não atingir, pronto, não faz mal. Há outras coisas. Entra a saúde mental. Entra a saúde mental, mas eu acho que é importante, às vezes nós, no desporto, há muitos atletas que se ditam por aquilo que têm, por aquilo que conquistam e não por aquilo que são. Eu acredito que antes de ter um título é preciso ser-se campeão. E, portanto, não é aquela coisa do visualizar e do atrair. Não, ser campeão é os hábitos, é o dia-a-dia, é o trabalho com a equipa, é o encarar as coisas da forma certa. O título é algo que me vai acrescentar à carreira, mas eu tenho de ser antes de ter. É isso que eu acredito.
E agora terminávamos. Espero trabalhar, terminávamos em bem aqui com o apoio todo para aquela salva de palmas, foi mesmo apoio de querermos ver campeão, que acho que é a vontade que todos nós temos. Uma pergunta, qual é, ou seja, o que é que te faz sentir, ou o que é que tu sentes quando estás a competir em Portugal, que tens todo o apoio, aqui muitos colaboradores nossos e muitos colegas, que com certeza te foram ver em Portimão, qual é a diferença e o que é que para ti, enquanto atleta, é importante teres aqui esta rede de apoio também, ainda de desconhecidos, comparativamente a outras provas em que estás lá fora? Aqui só para nós, o Grande Prémio de Portugal é sempre o mais chato de todos. Não é essa a resposta. Ninguém está a ver ou a ouvir. O Grande Prémio de Portugal é sem dúvida alguma o mais chato de todos, apesar de ser um grande prémio com todo aquele peso emocional e o significado que tem correr no meu país na categoria máxima do pináculo dos desportos motorizados das rodas. É sem dúvida um privilégio e uma honra enorme. Mas é quando toda a gente nos liga, é quando toda a gente não se lembra de nós o ano todo, de repente, Miguel, vou-te apoiar, um abraço e tal. Portanto, nesse sentido é chato. Pelo outro lado, não me vou queixar desse apoio nem dessa chatice, porque é sem dúvida alguma um prazer e um motivo de orgulho de ser acarinhado pelos portugueses. Também sou o único, então fica mais facilitado, um bocado mais facilitado e pronto, não tenho de dividir esse protagonismo com outros portugueses ou como os espanhóis têm, são metade da grelha quase. Portanto, é um privilégio nesse sentido. Ou seja, preferes um ambiente mais tranquilo? Sim, eu prefiro correr na Tailândia. Não há ninguém, há um tailandês com uma bandeira de Portugal porque apoia e pronto. De que forma é que isso te condiciona? De alguma forma? Se é que Nada, é pôr o condiciona. telemóvel em modo voo. Depois à noite, que é para não mandarem mensagens. Ou para não ouvir. Mas não condiciona. Eu acho que é bem mais, bem mais difícil estar num estádio cheio de pessoas a olhar para nós do que estar, apesar de ser metade das pessoas, às vezes um bocadinho menos do que existe nos circuitos. Mas pronto, há muita coisa que bloqueia o ruído, o barulho da moto, não mencionar o óbvio, mas também o campo de visão, não é? Nós temos de estar efetivamente concentrados para fazer aquilo. E eu acho que são as distrações fora da moto que nos podem deixar um bocadinho deslumbrar por aquilo que está a acontecer, as fotos, os autógrafos, toda essa azáfama mediática, sobretudo quando eu era mais jovem e tinha o Grande Prémio de Portugal, o Grande Prémio com 16 e com 17 anos. As duas vezes qualifiquei na primeira linha da grelha e de repente aquilo era um feito histórico logo no início do campeonato, porque Portugal era a segunda ou a terceira corrida e portanto aquilo ficou tudo muito rápido e se não tivermos os pés bem assentos no chão, se não tivermos a estrutura, a equipa, toda a nossa volta um bocadinho a tornar os feitos um bocadinho normais, é difícil de lidar, sim. E nesse caso, sim, condiciona. Posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver aqui com este nosso alinhamento, que é uma das coisas que estavas a dizer, que em Portugal és tu, em Espanha e noutros países há muitos mais pilotos dentro deste desporto. O que é que achas que está a faltar aqui no nosso país para apoiar ou para que tenhamos outros pilotos tal como tu? Ou não tal como tu, mas mais pilotos dentro da competição. Sim, mais pilotos, exato. Eu acredito que uma das coisas principais começa na captação. Nós neste momento temos algumas iniciativas da Federação de captação de miúdos, captar no sentido de vai experimentar um custo baixíssimo e nós damos-te o fato e a moto e andas 1 ou 2 fins de semana e vês se gostas. É uma coisa, captar no sentido de fazer os jovens experimentar as motas e que eles fiquem de verdade é o mais difícil, porque andar de moto não é nenhuma atividade extracurricular em que os pais possam deixar o miúdo na escola e agora dá aí umas voltas e diverte e o pai está aqui a ver. É uma coisa que envolve muito esforço familiar, é algo que é quase como um estilo de vida, os pais tratarem das motas, porem a gasolina, meterem ar nos pneus, enfim, há uma série de coisas que é preciso
para que o desporto não seja só o filho a andar de moto, mas que envolva também a família, ou que envolva um mecânico, alguém externo que perceba, mas essa é a verdadeira dificuldade da captação. Eu não quero apelidar o motociclismo como um desporto elitista, mas sim, tem os seus custos logo só para a iniciação. E isso acho que é uma barreira que há muitos anos atrás, para mim, quase há 20 anos atrás de carreira que eu tenho, era uma barreira enorme, mas agora já não é tão grande. E, portanto, eu acho que estamos mais próximos de, no futuro, termos mais pilotos portugueses do que já tivemos. Na minha opinião, o projeto que também tivemos da Oliveira Cup foi um projeto que foi pioneiro em Portugal. Nós iniciámos, neste momento, 80% dos miúdos que estão nas grelhas do Campeonato Nacional passaram todos pela Oliveira Cup, inclusivamente pilotos que estão a correr em Espanha e também participam em provas internacionais. Portanto, isso enche-nos de orgulho, porque foi um trabalho de captação verdadeira, porque eles vieram, experimentaram, ficaram, porque tinham esse compromisso connosco. E, portanto, foi um projeto que durante os quase 3 anos e meio, porque depois entrou o Covid e abandonámos, foi sem dúvida um projeto que deixou e que deixa muitas saudades, mas sobretudo deixou ao menos um marco significativo nas grelhas do Campeonato Nacional. Miguel, vou-te fazer aqui uma pergunta que nós vimos e que achamos muita piada, que é: o que farias se durante uma prova a roda da frente saltasse? Continuavas em cavalinho? Não, eu de certeza que era catapultado para fora da moto, era difícil. Era muito difícil. Até porque eu nem tenho habilidade para. Não sei porquê, desde que cheguei ao MotoGP, nas outras categorias fazia cavalinhos e era tranquilo. O MotoGP tem um sistema eletrónico que não permite levantar a roda da frente uns certos graus, mas pelo que eu percebi, se nós insistirmos mesmo muito, aquilo levanta e depois de vencer o ângulo que a eletrónica controla, dá para ir em cavalinho. Mas sinceramente dá-me pouca vontade de experimentar. Dá-me pouca vontade de experimentar, por isso é difícil que me vejam naquelas fotos que são brutais, não é? Dos pilotos a fazer cavalinhos e tal, e tirarem a mão. É difícil que me vejam fazer alguma coisa do género. Se saísse a roda era o fim. Então o teu futuro fora da pista passa por conduzir uma Goldwing, é isso? Uma Goldwing? Também não. Eu tenho uma Harley Davidson, foi a moto com que eu entrei no meu casamento, com a música do Highway to Hell do AC/DC. Foi um momento engraçado. Não, obviamente, não foi na letra a música, sim, a letra a minha mulher demorou um bocadinho a aceitar. Se é mesmo isso que tu queres, então. Eu lá então fiquei com essa moto, pronto. E ando muito pouco nela, por isso não tenho curiosidade de andar de moto na estrada e ando pouco. Gosto mais de andar de carro. Ok, mas e se pudesses pilotar a tua moto em qualquer lugar do mundo, ainda que gostes mais de andar de carro, onde é que tu ias? Talvez a Tailândia. Há uma zona de Tailândia. Não ir à Tailândia. Ela já estava lá, mas era fazer. Há uma estrada lindíssima, que é uma típica estrada de montanha aos zigzags, na província de Chiang Mai, acho eu. Fica mesmo mais para o centro da Tailândia e pronto, é uma coisa lindíssima. O meu pai marcou essa viagem este ano com os amigos e acho que ele vai fazer. Não batas nada até lá. Até lá, exato. Até lá, pronto, por isso não quero fazer planos. Eu volto a casa por causa das meninas, mas pronto, ele fica lá. Acho que a última questão aqui do nosso lado, para depois passarmos também para o público. De certeza que tem essas perguntas para te fazer que têm a ver com a tua miúda. Vais pô-la a praticar. Não. Então, discurso de iniciação, captação, ter uma equipa de apoio, uma família. Ela gosta das coisas mais de menina, sei, adora dançar, está sempre a dançar. Não sei. A mim enche um bocadinho de receio. Eu acho que quando começar na idade de tentar
Não sei, eu não sei se dizem que há essa disputa pela mãe, disputa pelo pai, não sei, eu vou descobrir. Talvez ela engraça um bocadinho mais pelas motas para tentar captar a atenção do papá, mas ela tem 3 motas já. Tem uma moto de 4 elétrica, tem uma bicicleta, aquelas que só se anda, depois tem uma moto em plástico que os nossos colegas de faculdade ofereceram. Pronto, se ela quiser está lá, mas o pai não. Enfim, Não vai comprar o capacete com 7 anos, andar a acompanhar o Já pai. tem, já tem. Pronto, estás no caminho todo feito. Ela tem, mas pronto, é deixar que as coisas andem com naturalidade. Miguel, desculpa, Marco. O que é que mudou no teu pensamento e na atitude durante as corridas desde que te tornaste pai, não é? Diz-se muito que quando nos tornamos pais que ganhamos o medo de morrer. Não, para ser completamente sincero, quando fui pai, assim que fui para as corridas, fui de férias. A malta diz, eu estou cansado. Tens filhos? Não. Dá vontade de rir. É as noites sem dormir, é as cólicas, é tudo de um par de botas, é sair de casa com mochila, com o muda-fraldas, o creme, uma panóplia de coisas. E quando vou para as corridas, não são férias. A cama toda para mim, as viagens, tudo. Portanto, eu divirto-me imenso. Mas traz outro significado à vida, como é óbvio. Traz muito peso o facto de nós estarmos a fazer algo com um propósito maior, com esta visão de deixar um legado para ela, de a deixar orgulhosa. Ser pai dá um significado à vida muito mais profundo do que era antes, e é sempre difícil para nós imaginarmos a nossa vida sem a nossa filha. Portanto, é uma fase muito bonita que traz os seus desafios, como é óbvio, mas traz muito significado e muita força, muita garra e muito empenho para encarar o meu desporto, porque eu quero vingar, sim ou sim. Agora que ela disse, está no mundo, ou seja, se eu não fui campeão, ainda... Agora tem de ser, ou seja, não fui campeão por mim, pelo meu pai, nem pela minha família, nem pela minha mulher, ok, vai ser para lá. Então, isso dá motivação. Seguimos para aqui. Questões. Alguém tem alguma coisa que queira perguntar ao Miguel? Não se sintam envergonhados, porque Miguel responde a tudo. Eu posso começar? Deixa só chegar o microfone. Vocês estão os dois. Então, no seguimento desta conversa, quando fores campeão mundial, o que é a primeira coisa que vais fazer? Depende de onde acontecer. Portugal. Era bom. E na Tailândia também. Era bom. A acontecer vai ser, não sei, ou aqui em Espanha, isso tinha de ser a última em Valência, ou um bocadinho antes no Qatar. Não sei o que é que vou fazer. Apesar de ter idealizado o momento muitas vezes, vai sempre sair ao contrário. Portanto, vou deixar-me surpreender e não sei, levar as coisas conforme o momento. Também esta espontaneidade acho que é importante. Mas, sim, a minha imagem é abraçar, pronto, a minha família. Olá, boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida um bocadinho mais corrida, relativamente aqui às diferenças entre a RNF e a Aprilia mesmo. Sim. Da moto em si. Muitas das vezes nós vemos as equipas satélite, ou os pilotos das equipas satélite, com melhores prestações do que os próprios pilotos da equipa, não é? E eu gostava de saber um bocadinho da tua experiência, se já tiveste a oportunidade de pilotar a Aprilia, da equipa principal, e a diferença entre a tua RNF e a Aprilia. Ok, então, a minha moto é a versão mais atualizada de 2022. Portanto, as motas que acabaram no final da época em Valência com o Aleixo e com o Vinhales são as motas que estão à nossa disposição. As diferenças são muito subtis. Há
alguma coisa diferente no motor e no chassi e no braço oscilante, tudo o resto é aerodinâmica. O objetivo e a estratégia da Aprilia foi simplificar no primeiro ano todo o trabalho que envolvia fornecer material a uma equipa satélite. Isto é, são 4 motas adicionais que se tem de fabricar, portanto não são 4 motas que são postas numa linha de produção, são coisas feitas com certo detalhe. Fazer um braço oscilante, por exemplo, demora algum tempo. O nosso é de carbono e, portanto, para além de garantir que os braços oscilantes são muito idênticos entre si, há que também ter a questão da fiabilidade e do material em si. E, portanto, por essa questão, o meu trabalho este ano é bem mais simples do que seria numa equipa principal, porque teria já de dar opiniões sobre uma moto que eu não conheço. Infelizmente, de todas as corridas que alinhei, ao domingo só terminei uma, salvo erro, que foi o Texas, o resto fui abalroado ou faltei. Portanto, neste momento também não estou numa posição de dizer exatamente o que é que a moto de 2023 precisa. Na de 2022 sei já, da pouca experiência que tenho, aquilo que é preciso melhorar, mas desde 2023 não. Não implica que também daqui para a frente me tragam coisas da equipa oficial. Logo em Portimão me foi dado uns apêndices aerodinâmicos na dianteira da moto para que eu andasse e tivesse um bocadinho mais de estabilidade. E há outra vantagem também técnica que tem que ver com as homologações que nós temos durante a época para todo o pacote aerodinâmico. Tendo 2 versões de motas diferentes, nós conseguimos voltar, ou a 2023 consegue voltar a coisas que a de 22 tem, e nós conseguimos aproveitar coisas da de 23 e ter ainda mais um update por ano. Portanto, aqui foi uma escolha estratégica e foi uma escolha também digamos, do ano zero de fornecer uma equipa satélite. Na minha opinião, o campeonato está tão competitivo e as motas são tão competitivas que, apesar da diferença se fazer no detalhe, às vezes nós termos só aquela moto e focar naquilo que temos, acho que de certa forma ajuda. Portanto, acho que essa é a minha vantagem desse ano, se é que posso dizer. Está uma concorrência. Mas aqui também temos a veia competitiva. Olá, Miguel. Olá. Então, a minha pergunta para ti é fazer algum paralelismo com a tua experiência e a vida das organizações. Tal como na vida do atleta e na vida do desporto, as organizações também são feitas de ciclos. Objetivo, preparação, planeamento, derrota, vitória, às vezes mais derrotas do que vitórias, novo objetivo, aprendizagem, portanto, ciclos contínuos e sucessivos. No teu caso, já sabemos que as tuas grandes motivações são a Alice por um lado e seres campeão do mundo, mas a motivação do dia a dia, onde é que a vais buscar? Como é que a geres? Na tua perspectiva individual, de atleta individual, mas depois também como é que projetas para a equipa e garantes que a equipa está alinhada contigo na motivação? Eu acho que a motivação do dia a dia vem das pequenas conquistas que nós conseguimos arranjar ao longo da nossa rotina, seja ao levantar cedo, seja ao treinar a horas, seja ao treinar bem, seja, sei lá, no ginásio fazer as repetições todas ou faltar uma ou duas. Portanto, essas coisas vão-nos dando a sensação de pequena vitória, que todas elas acumuladas ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, nos trazem cada vez mais esta sensação de que vale a pena o esforço, vale a pena o detalhe, vale a pena o levantar cedo, vale a pena manter os hábitos. Por isso eu acho que nesse sentido apesar do objetivo fixo que está lá à frente, o dia a dia é muito baseado nestas pequenas conquistas, e se nós não as arranjarmos é difícil porque às vezes estamos tão distantes. Eu estou tão distante neste momento de ser campeão do mundo com quase 100 pontos de desvantagem. É difícil para mim arranjar a motivação, é olhar para o próximo passo. O que é que eu posso fazer agora? Amanhã é ir à fisioterapia, é estar lá 2 vezes por dia, é treinar de manhã, é treinar à tarde, é fazer gelo 3 vezes por dia. Ok, vou fazer. E ao final do dia,
esse foi um dia, para mim, vitorioso. Foi um dia em que eu arranjei essa motivação, arranjei esses pequenos objetivos, etapa a etapa, e conquistei-os. Isso aproxima-me do meu objetivo, parecendo que não. Apesar de ainda não estar em cima da moto, apesar de não ter pontuado nada, mas isso aproxima-me mais. E, portanto, é não arranjar atalhos para queimar etapas, para tentar chegar àquilo que ainda está um bocadinho lá mais à frente. É aí que eu diria que está a chave nessas pequenas conquistas. Yeah. Boa tarde, Miguel. Boa Boa tarde. tarde. Estou nervosa. Aí eu vejo que eu sou fã mesmo. Porque eu estou nervosa e nem imagina. Primeiramente, como a gente vê sempre na televisão, tu já entra na nossa casa, faz parte da família, então a gente chama lá em casa de Miguelito. Miguelito. Eu chamo as princesas, vamos ver o Miguelito correr. Vou tomar isso como um elogio. Mas como é uma forma tão carinhosa. Meu E não sou esposo. uma figura muito. Mas é uma forma tão carinhosa, porque tu já faz parte da casa. Obrigado. Então tem uma pergunta que me fez clicar, né? No sorteio. Só um minutinho, eu realmente estou nervosa. Vai lá. Deixa eu tentar. Já me chamaram coisas piores. Mas é uma forma tão carinhosa. É, realmente. A gente sofre muito lá em casa. Eu e meu esposo, às vezes, princesitas. A gente sofre, a gente torce. Vamos lá. Independente de ter ganho ou não, qual é a corrida, que não sai da tua cabeça, onde tu tiveste a sensação que tu, Miguel Oliveira, a mota e a pista eram um só? Conseguisse entender? Sim. Aquela sensação que você sentia Sim. aquela ligação. Estava Miguel, Sim. a mota e a pista. Você sentia que era uma coisa só. Qual foi a corrida que você viu que Ok, isso aconteceu? Vou tentar dar uma que não tenha ganho. Talvez tenha sido na Malásia, ainda na Moto 3, em 2013, acho eu, que eu fiz o meu primeiro pódio com a Mahindra, exatamente. Eu erradamente carreguei no botão do Pit Limiter, que é o botão que nós usamos para não passar do limite de velocidade no pit lane, que é os 60, porque estava mesmo em cima do launch control, que é um limitador de rotações para que nós possamos acelerar a fundo antes de arrancar e usar a embreagem. E apercebi-me disso quando arranquei e cheguei aos 60. E de repente a Malásia ainda tem uma distância muito grande até à primeira curva e eu praticamente até desligar fiquei em último. E nessa corrida senti realmente isso tudo. Dava-me a sensação que podia pôr a moto onde eu quisesse, que não ia cair, não me ia acontecer absolutamente nada. E aí senti-me realmente empoderado. Não ganhei, fiquei em terceiro, acho eu, mas também que a moto que tinha era difícil, porque aquele motorzito era mais fraco que os outros, mas fiz uma corrida brutal e adorei as ultrapassagens todas, o ir à conquista de lugar a lugar, foi muito giro. Tive várias dessas depois em Moto 2 também, e pronto, as vitórias do MotoGP, se tivesse de destacar uma, foi Portimão 2020, foi sem dúvida alguma, de longe, a melhor vitória que já tive. Tu lembras quando tu sentaste numa moto, a primeira vez que tivesse a sensação de liberdade? Tu lembra? Quando foi? Eu não associo andar de moto àquela velocidade como liberdade. Outras coisas sim, mas liberdade não. Não sei, eu acho que é a diversão. Já houve momentos em que não me diverti em cima da moto, muitas vezes a diversão ligada ao resultado em si, cansei-me e enfim, já saí de corridas verdadeiramente derrotado, fisicamente e psicologicamente. O sentimento que predomina é quando as coisas saem sem esforço nenhum. É quando nós encontramos um certo estado de fluidez, que as coisas vêm naturalmente. E isso é difícil de arranjar, é difícil de prever, mas de certa forma
quando isso acontece, é o pináculo das sensações. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. A minha pergunta para ti era: o que é que passou pela cabeça quando fizeste a tua estreia no MotoGP e correste contra o teu ídolo? E o seu também, não é? Foi. Traz a t-shirt do Valentino Rossi. Não tinha lá outra. Miguel ainda não corria no MotoGP? Essa estava lavada hoje. Vou levar esta. Tem 46 foi um misto de emoções. Primeiro o nervosismo, a outra por. Acho que poucas pessoas se aperceberam, mas na minha primeira corrida de MotoGP eu tive um problema com o depósito da gasolina e antes de arrancar a moto foi abaixo. E eu automaticamente saí para o pit lane, para o mecânico pôr a moto a trabalhar e antes do semáforo cair do pit lane consegui arrancar e depois alinhei em último. Diverti-me imenso, foi uma corrida gira e depois partilhar a pista com o Valentino tornou-se normal, não, sem nada assim de especial. O ano 2019 ele foi muito competitivo. Fez corridas muito boas e nessa altura também a Yamaha, não quer dizer que a Yamaha tivesse boa, mas os outros construtores não estavam no nível que estão hoje. A Yamaha, efetivamente, nos últimos anos tem sido muito linear no desenvolvimento e por isso o Valentino sobressaiu muito e foi muito giro de correr com ele. E depois nas últimas épocas houve alturas que pude batalhar em pista com ele, mas nunca coisas que me desse relativo prazer, porque não era pilotar com ele para o primeiro lugar, então estar ali nas posições onde ele estava não dava prazer, em particular. Obrigado. Obrigado. Olá, Miguel. Como fã, tenho uma grande curiosidade, que é, não este ano, porque infelizmente não temos tido a sorte de ver correr, mas tendo em conta o ano passado, e como fã na minha visão, e também já ouvi comentadores, porquê que a tua performance acaba por ser melhor quando chove? E quando não chove, ela também é boa, mas efetivamente nós vemos mais resultados quando em piso de chuva. Claro. Consegues identificar e o que é que fazes ou o que é que estás a fazer para melhorar isso? Para melhorar ou alterar? Okay. Não digo para melhorar, mas alterar. Sim. Este ano que passou tivemos duas ocasiões onde choveu antes da corrida, não tivemos preparação nenhuma, oportunidade de testar nenhum tipo de afinação e eu já com a minha equipa do ano anterior, antes de ganhar as corridas à chuva, é preciso também lembrar que eu corri algumas vezes à chuva e não ganhei sempre, ok? Não me faz ter ganho as duas corridas que houveram o ano passado à chuva, não faz de mim um especialista da chuva. Mas já tive corridas à chuva que não ganhei, bastantes, a maioria das corridas à chuva que eu tive caí, não ganhei. Isso fez-me aprender um bocadinho e no MotoGP em específico, desde que me montei na moto à chuva, não sei explicar bem o porquê, mas as coisas foram muito mais fáceis. Uma das explicações técnicas é que os travões, a primeira vez que me montei na moto, os discos ainda eram discos de alumínio, eram discos que nós usávamos à chuva. Agora usamos discos de carbono, mas com uma espessura muito mais fina para que eles aqueçam mais rápido. E também usamos a cobertura para que os discos não arrefeçam com a água. Por isso, o tato do travão em si é muito mais semelhante do que aquilo que eu andei a minha carreira toda, que foi com discos de alumínio nas classes mais baixas. O tato é bastante mais diferente, a moto é muito mais sensível às diferenças de pressão que nós fazemos na manete. Isso é uma explicação técnica para que eu consiga ter um bocadinho mais de previsibilidade na dianteira da moto quando as temperaturas aquecem
à chuva e quando a pressão aumenta, o pneu fica muito mais sensível, a borracha é muito mole e é fácil perder a frente. Portanto, aprendi isso no MotoGP e a dominar isso bastante bem. Em relação às qualificações, desde que me montei na Aprilia senti uma diferença brutal na moto. A moto com pneus novos e com pouca gasolina é uma moto hiper mega competitiva. Em Jerez qualifiquei-me com um tempo que na outra moto com pneus novos e com sol e tudo perfeito era difícil de fazer, e em Jerez com a pista meio úmida consegui fazer mais ou menos o mesmo tempo. Portanto, é uma moto muito competitiva, à exceção do Texas, todas as minhas outras qualificações foram já bastante boas. Enfim, quarto em Portugal e sétimo em Jerez. É já um passo, não é a pole position ainda, mas já estou no bom caminho, sim. Miguel, queria fazer uma pergunta, que são duas basicamente. No plantel do MotoGP há algum piloto com quem tenhas uma relação mais especial, de amizade, com quem te identifiques mais? E por outro lado, se há algum que te dê uma motivação extra, não no caso do Rossi, que estavam a meio da tabela, mas para ganhar, tipo o Viñales, com quem competes já desde os teus sim. anos? Eu não me dou com nenhum piloto, ou seja, não que pronto, somos os mais simpáticos e cordiais que conseguimos ser. Os pilotos dos quais eu sou mais próximo, talvez só tenho que destacar o Quartararo, primeiro porque é meu vizinho de motorhome, temos as motorhomes sempre um ao lado do outro. Também sou vizinho do Marques e não tenho relação com ele, mas o Fábio é um miúdo excelente, é muito boa onda, é um miúdo muito leve, e gosto muito de passar algum tempo com ele e a falar com ele, não é aquele piloto que, enfim, que é aquele falso, e às vezes também trocamos umas mensagens e tudo, é giro de conviver com ele. O piloto que talvez dê mais inspiração de toda a grelha, só consigo encontrar um, que é o Marc Marques. Apesar de não ser fã particular da sua figura, o que ele atingiu a nível desportivo é muito bom, é muito bom. E o Marc Marques tem, à parte do seu talento, nos últimos anos, acho que ele tem defrontado tantas batalhas que toda a resiliência que ele tem mostrado, voltar como ele voltou agora, depois de um mês e tal sem andar de moto em França, é algo de se tirar o chapéu, curvar e ficar lá uns segundos, porque foi muito, muito bom o que ele fez com a moto que tem. E portanto, sim, é o Marc Marques. É sem dúvida alguma, a nível de comportamento dentro de pista, um tipo que eu admiro e respeito e respeitarei sempre. Okay, obrigado. Temos alguma coisa em casa, umas redes para fechar? Eu tenho uma pergunta. É simples. Sabes qual é o teu melhor tempo na pista de Portimão? 37.500 e qualquer coisa. Está a surpreender, igual. Era para dizer. É 37.5, não é? É isso. É certo. Fechamos com números. Obrigada, Miguel. Obrigado. Eu vou chamar o Licínio só para fazer o fecho e dizer-vos só a seguir, subimos ao quarto piso para confraternizar um bocadinho. Até lá temos o Licínio. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos. Eu vou usar 3 expressões que tu usaste aqui para este fecho. A primeira é